Pai do Senhor, meus irmãos, espero que vocês estejam bem na graça do Senhor Jesus Cristo. Quero estar lendo aqui em Tiago, capítulo 1, versículo número 2, que diz assim: Considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago nos escreve esse texto e eu quero repetir com uma ênfase maior. Ele diz assim: considere motivo de grande alegria. Qual motivo? Ele diz: o fato de passarem por diversas provações. E ele continua e fala assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisas alguma. E Pedro, ele também nos fala na sua carta de 1 Pedro 4,12, assim: não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Queridos, as provações são algo que todos nós temos em comum. E além disso, quando uma dessas provações chega ao fim, é possível que haja outra vinda ao caminho, não é? Que o crente sempre está vivendo na dispensação e nas provações desta vida. E foi por isso que Tiago não disse se você estiver passando, mas ele diz: quando você se deparar, ou seja, ela vem, ela passa e vem outra, você vai se deparar com provações. Vamos observar um primeiro ponto aqui. As provações pertencem a categorias diversas, de diversos modelos. Elas podem ser físicas, elas podem ser financeiras, elas podem estar ligadas aos relacionamentos. E algumas são bem fortes mesmo, são chocantes, mexe mesmo conosco, como a perda inesperada de um ente querido, uma dor terrível, né? Outras, elas perduram por um tempo muito maior que o necessário para nós, como um divórcio ruim, divórcio amargo, uma enfermidade prolongada que é posta em nós, né? E algumas são públicas, são reveladas para as outras pessoas verem a nossa provação, enquanto outras ocorrem no nosso íntimo. Eu vou utilizar até uma palavra aqui que pode surgir espanto em você, mas no nosso inferno particular, na nossa baguncinha particular. Algumas se devem aos nossos próprios erros, logicamente, e por muitas das vezes também outras provas vêm através de erros de outras pessoas. Essas outras pessoas não têm nada a ver com falhas humanas. E por muitas das vezes a gente também passa por essa provação juntamente com aquela pessoa. E é um processo que o cristão tem que viver. Dentre esses que a gente citou, eu quero entrar numa segunda visão, um segundo tópico aqui, que é: as provações testam nossa fé. Elas nos levam de volta a um firmamento e ao fundamento que é a nossa fé. Ela nos lembra de que a nossa prioridade é Jesus, ou é a rocha. Nós devemos voltar para Ele nesses momentos difíceis. Um professor da Bíblia, ele disse uma certa feita,
e eu anotei aqui, eu quero ler para vocês. Ele diz assim: durante períodos de provações mais intensos, eu me volto para aquilo em que realmente acredito. Princípios elementares como oração e dependência. Ficar em silêncio e esperar em Deus. As provações obrigam-nos a voltar para a rocha da fé, sobre a qual repousa o nosso fundamento. E isso se torna um processo refinado e necessário. Então, quando nós estamos passando por um momento difícil, nós buscamos o nosso apoio, a nossa base, que é os céus, que é Deus, o único que pode nos atender. Então, a aprovação, ela nos traz perseverança, nos dá amadurecimento e ela nos ajuda a não viver uma vida monótona, mas uma vida em que estamos sentindo, estamos deixando de sentir, estamos vivendo emoções, e tanto de experiências boas quanto de experiência ruim. E isso tudo simboliza a vida. É doído? É sofrido? Mas é a vida, meus irmãos. E cada um tem que viver a sua própria vida. Um terceiro tópico que eu quero deixar é o seguinte: provações nos amadurecem. Quando estamos sofrendo, temos a tendência de tentar procurar uma saída rápida, querer fugir daquela provação. Eu quero dizer para você, se está passando por um processo demorado, não faça isso, não queira fugir da provação, não queira fugir do processo. As provações foram projetadas para te tornar completo. Permitindo que elas venham sobre sua vida, você está deixando com que elas façam o seu trabalho. E você, chegando ao fim delas, você se encontra mais forte, mais preparado, mais capacitado. Eu quero deixar alguns versículos para a leitura de vocês, que se encontra em 1 Pedro 1:6, que nos diz assim: no qual vos alegrais grandemente, embora agora por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações. Verso 7. Para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achado em louvor e em honra na aparição de Jesus Cristo. Vamos ler também Tiago, capítulo de número 1, o verso de número 14, que diz assim: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variações. Então, irmãos, o processo é necessário. As provações é necessário. Nós não podemos fugir delas. Elas forjam o nosso caráter e faz com que nós voltemos à nossa rocha inabalável, que é Jesus. Então, foque nisso. As provações pertencem a diversas categorias. Quem sabe você está passando por essas categorias. As provações testam a nossa fé. Quem sabe você está tendo a fé testada. E por último, as provações nos amadurecem. Neste dia eu te digo, seja fiel,
Seja fiel. Em nome do Senhor Jesus. Você possa ter um bom dia, um dia de trabalho, mas um dia de bênção que Deus tem te dado, tem te garantido. E eu creio que essa semana vai ser uma semana de vitória na sua vida e na minha vida, se nós continuarmos a nos dedicarmos e estarmos no propósito em que o Senhor nos colocou. Vai até o fim, que você vai saber quanta força você ganhou da parte da provação que Deus lhe colocou. Deus abençoe.